Olá a todos, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo do Gabinete. Aqui quem fala é o Hugo e vamos a mais uma leitura. No vídeo de hoje eu vou continuar aqui da página 87, vou retomar a leitura do capítulo 2 do livro Riso de Henri Bergson. Eu peço por gentileza que você pegue a sua edição, seu livro digital ou físico, para que a gente possa juntos caminhar nessa leitura. Então vamos lá, eu parei aqui nesse ponto 1, logo depois de espirituoso. Então, vamos aqui à leitura. Sabemos que se deixar levar por rigidez ou velocidade adquirida, a dizer o que não se gostaria de dizer, desculpem, ou a fazer o que não se gostaria de fazer, é uma das grandes fontes do cômico. É por isso que a distração é essencialmente risível. É por isso também que rimos do que pode haver de rigidez, de acabado, de mecânico, enfim, nos gestos, nas atitudes e até mesmo nos traços fisionômicos. É possível observar este mesmo tipo de rigidez na linguagem? Sem dúvida, na medida mesma em que há fórmulas prontas e frases estereotipadas. Uma personagem que sempre se exprimisse nesse estilo seria invariavelmente cômica. Mas para que uma frase isolada seja cômica por si mesma, separada daquele que a pronuncia, não basta que ela seja uma frase pronta, é preciso ainda que ela traga em si um sinal pelo qual reconheçamos, sem hesitação possível, que ela foi pronunciada automaticamente. E isto só pode acontecer se a frase trouxer, em si, um absurdo manifesto, como um erro grosseiro ou, sobretudo, uma contradição entre os termos, donde se segue esta regra geral. Obteremos um dito cômico ao inserir uma ideia absurda em um modelo de frase consagrado. Obteremos, lendo novamente, um dito cômico ao inserir uma ideia absurda em um modelo de frase consagrado. Peço desculpa se eu estiver lendo num ritmo um pouco mais rápido do que o habitual, mas vou tentar aqui dar uma segurada na onda. Às vezes eu me empolgo, às vezes eu estou um pouco mais lento lendo, às vezes eu estou mais pensativo enquanto eu leio. Eu estou me sentindo nesse momento um pouco mais acelerado, mas vou tentar ler no mesmo ritmo de sempre. Este sabre é o dia mais feliz da minha vida, diz Prudhomme, senhor Prudhomme, né? Traduz a frase para o inglês ou para o alemão de cômica, que era em francês, ela se tornará simplesmente absurda. É que o dia mais feliz da minha vida é um desses finais de frase prontos aos quais nosso ouvido está habituado. Basta então, para torná-lo cômico, explicitar o automatismo daquele que o pronuncia, ao que chegamos se ali inserimos um absurdo. O absurdo não é a fonte do cômico, mas um modo muito simples e eficaz de revelá-lo. Citamos apenas uma fala do Sr. Prudhomme, mas a maior parte das falas a ele atribuídas é de mesmo tipo. Prudhomme é o homem das frases feitas, e como há frases feitas em todas as línguas, Prudhomme é geralmente transponível, ainda que seja raramente traduzível. Às vezes, é um pouco mais difícil perceber a frase feita que, sob seu véu, faz passar o absurdo: não gosto de trabalhar entre as refeições, disse um preguiçoso. A frase não seria engraçada se não houvesse esse salutar preceito de higiene: não se deve comer entre as refeições. Outras vezes ainda, esse efeito se complica. No lugar de um só modelo de frase feita, há dois ou três que se encavalam uns sobre os outros. Eu fiquei muito curioso para saber qual é a palavra original em francês da tradução encavalam. Será que é uma dessas palavras, pelo fato de ter raiz latina, né, extremamente parecidas, e não encontraram outra palavra que não seja encavalar? Enfim, fica o mistério, depois eu vejo no dicionário. Tomemos, por exemplo, esta fala de uma personagem de Labiche: só Deus tem o direito de matar seu semelhante. Parece que nesse caso foram usadas duas proposições que nos são familiares. Só Deus pode dispor da vida humana e é um crime para o homem matar seu semelhante. Mas as duas proposições são combinadas de modo a enganar nossa audição e a nos dar a impressão de uma frase que repetimos e aceitamos maquinalmente. Daí se segue uma sonolência de nossa atenção, que o absurdo vem subitamente despertar. Estes exemplos bastam para explicar como uma das formas mais importantes do cômico se projeta e se simplifica no plano da linguagem. Passemos a uma forma menos geral. Rimos sempre que nossa atenção é desviada para o aspecto físico de uma personagem
Quanto é o aspecto moral que está em jogo? Não, aqui não seria quando? Bem, rimos sempre que nossa atenção é desviada para o aspecto físico de uma personagem, quanto é o aspecto moral que está em questão. Esta é uma lei que colocamos na primeira parte de nosso trabalho. Vamos aplicá-la agora à linguagem. Podemos dizer que todas as palavras apresentam um sentido físico e um sentido moral, na medida em que as tomamos em sentido próprio ou figurado. Toda palavra, a princípio, designa um objeto concreto ou uma ação material, mas pouco a pouco o sentido da palavra pode se espiritualizar em relação abstrata ou em ideia pura. Se, portanto, nossa lei se conserva aqui, ela deverá tomar a seguinte forma. Obtemos um efeito cômico quando fingimos entender uma expressão em seu sentido próprio, enquanto esta foi empregada em seu sentido figurado. Ou ainda, desde que nossa atenção se concentre na materialidade de uma metáfora, a ideia nela expressa se torna cômica. Todas as artes são irmãs. Nesta frase, o termo irmã é tomado metaforicamente para designar uma semelhança mais ou menos profunda. Estamos tão acostumados a usar o termo nesse sentido que, ao ouvi-lo, não pensamos mais na relação concreta e material implicada por um parentesco. Mas pensaríamos bem mais nisso se nos dissessem: todas as artes são primas, porque é menos comum usarmos o termo prima em sentido figurado. Neste caso, o termo assumiria uma nuance levemente cômica. Levemos isso ao extremo, suponhamos que nossa atenção seja violentamente atraída sobre a materialidade da imagem pela escolha de uma relação de parentesco incompatível com o gênero dos termos que esse parentesco deve unir. Teremos um efeito risível. Trata-se da fala bastante conhecida, também de Prudhomme: todas as artes são irmãos. Ele corre atrás do espírito. Dizem diante de Boufflers a respeito de uma personagem pretensiosa: se Boufflers tivesse respondido não o alcançará, haveria aqui o começo de um dito espirituoso, mas apenas o começo, uma vez que o termo alcançar é tomado em sentido figurado quase tão frequentemente quanto o termo correr, e ele não nos constrange com intensidade suficiente a materializar a imagem de dois corredores que se lançam um atrás do outro. Querem saber como a réplica pareceria realmente espirituosa? Basta que emprestemos do vocabulário do esporte um termo tão concreto, tão vivo, que nos seja impossível não assistir à corrida em todos os seus detalhes. Justamente o que faz Boufflers: eu aposto no espírito. Dizíamos que o espirituoso consiste, muitas vezes, em prolongar a ideia de um interlocutor até o ponto em que ele expressaria o contrário de seu pensamento ou em que viria a ser pego na armadilha de seu próprio discurso. Vou ler essa parte de novo que me pareceu importante. Dizíamos que o espirituoso consiste, muitas vezes, em prolongar a ideia de um interlocutor até o ponto em que ele expressaria o contrário de seu pensamento ou em que viria a ser pego na armadilha de seu próprio discurso. Acrescentamos agora que essa armadilha é quase sempre uma metáfora ou uma comparação cuja materialidade fazemos com que se volte contra ele. Lembremos daquele diálogo entre uma mãe e seu filho, no Le Fort Bonchamp. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, falsos companheiros. Meu amigo, a bolsa é um jogo perigoso. Ganha-se num dia, perde-se no outro. Pois muito bem, só jogarei de 2 em 2 dias. E, na mesma peça, o edificante diálogo... entre dois financistas. Será honesto o que fazemos? Afinal, tiramos o dinheiro desses pobres acionistas de seus próprios bolsos. E de onde você quer que nós o tiremos? Sendo assim, obteremos o efeito divertido quando desenvolvermos um símbolo ou emblema no sentido de sua materialidade e então fingirmos que aquilo que resultou desse desenvolvimento conserva o mesmo valor simbólico do emblema. Em um divertidíssimo vaudeville, nos apresenta um funcionário de Mônaco cujo uniforme está coberto de medalhas, ainda que lhe tenha sido conferida apenas uma condecoração. Acontece, ele diz, que apostei minha medalha na roleta e, como ganhei, pude multiplicá-la 36 vezes. Não é um raciocínio análogo o de Giboyer em Les Effrontés, os Atrevidos? Referindo-se
Há uma noiva de 40 anos que enfeitou seu vestido com flores de laranjeira, diz Giboyer. Ela deveria levar laranjas. Mas não acabaremos nunca se tivéssemos de tomar cada uma das leis que enunciamos e procurar sua verificação naquilo que denominamos o plano da linguagem. Melhor será nos atermos às 3 proposições gerais do nosso último capítulo. Mostramos que séries de acontecimentos podem se tornar cômicas, seja por repetição, seja por inversão, seja por interferência. Veremos que o mesmo se dá com séries de palavras. Tomar séries de acontecimentos e repeti-los em um novo tom, eu não sei se sou eu, porque eu estou assimilando, enfim, ideias com uma velocidade um pouco maior do que o normal, mas eu estou com a impressão de que a densidade do livro aumentou muito em relação ao primeiro capítulo. O primeiro capítulo eu achei relativamente leve, ele expôs ali umas proposições, mas eu estou sentindo que esse segundo capítulo ele está bastante denso, que ele está desenvolvendo muito bem o argumento, os argumentos dele, e espero que no terceiro a gente consiga ter uma igual clareza do que em relação ao que a gente está tendo aqui, né? Esse segundo já está bastante claro, apesar da densidade das ideias, mas se no terceiro ele for ainda mais pesado, se o capítulo for mais puxado, eu espero que pelo menos o tom permaneça, porque eu estou achando o livro bastante organizado. Enfim, veremos que o mesmo se dá com séries de palavras. Tomar séries de acontecimentos e repeti-los em um novo tom, ou em um novo ambiente, ou invertê-los e ainda assim conservar um sentido, ou misturá-los de modo que suas respectivas significações interfiram entre si, isto é, cômico. Dizíamos, aqui a cadência é diferente, ou misturá-los de modo que suas respectivas significações interfiram entre si, isto é, cômico, dizíamos, porque se trata de fazer com que a vida se deixe tratar mecanicamente. Porque se trata de fazer com que a vida se deixe tratar mecanicamente. Mas também o pensamento é coisa que vive, e a linguagem que traduz o pensamento deveria ser tão viva quanto ele. Eu acho que fica muito claro aqui ao longo das leituras que a gente está fazendo, e ao longo do livro também, que eu acho que apesar dele estar mostrando uma série de proposições distintas ao longo do texto com relação ao que é o cômico, a gente pode perceber uma certa cadência. Por exemplo, uma certa noção do que é a vida na sua dinamicidade, naquilo que não se repete, e ao mesmo tempo, em contraposição a isso, uma noção do mecânico, né? Eu acho que esse contraste é fundamental para compreender esse livro. Quer dizer, o livro, mas eu me refiro às principais proposições dele, porque por baixo disso aqui, por trás disso aqui, tem uma noção do que é a própria vida. Tomar séries de... Aqui, eu terminei aqui. Pressentimos, assim, que uma frase se tornará cômica se mantém um sentido quando invertida, ou quando exprime indiferentemente dois sistemas de ideais independentes, ou ainda quando transpõe determinada ideia em um tom que não é o seu. Tais são, com efeito, as 3 leis fundamentais do que poderíamos chamar a transformação cômica das proposições, como procuraremos mostrar em alguns exemplos. Notemos de início que essas 3 leis estão longe de ter uma igual importância no que diz respeito à teoria do cômico. A inversão é o procedimento menos interessante, mas deve ser de fácil aplicação, pois constatamos que os espirituosos profissionais, desde que ouvem uma frase, procuram saber se ela ainda guardará um sentido se for invertida colocando, por exemplo, o sujeito no lugar do predicado e o predicado no lugar do sujeito. Não é raro que este procedimento seja utilizado para refutar uma ideia em termos espirituosos. Em uma comédia de Labiche, uma personagem grita para o inquilino do andar de cima, que suja sua varanda. Por que você limpa seus cachimbos na minha varanda? Ao que a voz do inquilino responde: por que você coloca a sua varanda no caminho dos meus cachimbos? Que folgado. Mas é inútil insistir nesse tipo de comicidade. Seus exemplos seriam facilmente multiplicáveis. A interferência entre 2 sistemas de ideias em uma mesma frase é fonte inesgotável de efeitos cômicos. Há aqui muitos modos de obter a interferência, quer dizer, de dar à mesma frase 2 significações independentes que se sobrepõem. O menos interessante desses procedimentos é o trocadilho. No trocadilho,
É a mesma frase que parece ter dois sentidos independentes, mas isso se dá apenas em aparência, pois na realidade há duas frases diferentes compostas por palavras diferentes que fingimos confundir entre si por nos causarem a mesma impressão auditiva. Do trocadilho passaremos por gradações insensíveis ao verdadeiro jogo de palavras. Neste caso, dois sistemas de ideias realmente se recobrem em uma só e mesma frase e tratamos com as mesmas palavras. Simplesmente nos aproveitamos da diversidade de sentido que uma palavra pode assumir, sobretudo em sua passagem do sentido próprio para o figurado. É assim que quase sempre encontraremos apenas uma diferença de nuance entre o jogo de palavras de um lado e a metáfora poética ou comparação instrutiva de outro. Enquanto a comparação que instrui e a imagem que toca nos parece manifestar o acordo íntimo entre a linguagem e a natureza, encaradas como duas formas paralelas de vida, o jogo de palavras nos faz pensar mais em uma negligência da linguagem que por alguns instantes esqueceria de sua verdadeira destinação, pretendendo então regular as coisas por ela própria, ao invés de se regular pelas coisas. O jogo de palavras trai, portanto, uma distinção momentânea da linguagem, e é justamente por isso que ele é engraçado. Inversão e interferência, em resumo, nada mais são do que jogos de espírito que se resolvem em jogos de palavras. Mais profundo é o cômico da transposição. Com efeito, a transposição é para a linguagem corrente, o que a repetição é para a comédia. Deixa eu me ajeitar aqui que eu estou todo torto na minha cadeira e está dificultando a minha leitura. Dizíamos que a repetição era o procedimento favorito da comédia clássica. Ela consiste em dispor os acontecimentos de modo que a cena se reproduza, seja entre as mesmas personagens em circunstâncias novas, seja entre novas personagens em situações idênticas. É assim que se fará com que os criados repitam, em linguagem menos nobre, uma cena já interpretada pelos patrões. Suponhamos agora ideias expressas no estilo que lhes é próprio e enquadradas no seu ambiente natural. Se imaginarmos um dispositivo que faça com que elas sejam transportadas para o novo ambiente, conservando as relações que mantém entre si, ou em outros termos, se as levarmos a serem expressas em um estilo totalmente diferente e em outro tom, é a linguagem que, desta vez, nos dará a comédia. A linguagem é que será cômica. De resto, não será necessário que nos apresentem efetivamente as duas expressões da mesma ideia, a expressão transposta e a expressão natural. De fato, conhecemos a expressão natural, pois é ela que encontramos instintivamente. É, portanto, apenas sobre a outra que o esforço de invenção cômica se colocará. Desde que a segunda nos seja apresentada, nós mesmos nos daremos a primeira. Obteremos um efeito cômico ao transpor a expressão natural de uma ideia em outro tom. Os meios de transposição são tão numerosos e tão variados, a linguagem apresenta uma continuidade tão rica de tons, o cômico pode passar por uma gradação tão ampla que vai desde a zombaria mais rasa até as formas mais elevadas de humor e de ironia, que renunciamos a uma enumeração completa. Bastará, depois de ter estabelecido a regra, verificar em um ou outro caso suas principais aplicações. De início, poderemos distinguir dois tons extremos, o solene e o familiar. Grandes efeitos podem ser obtidos pela simples transposição de um para o outro, donde se depreendem duas direções opostas da fantasia cômica. Deixa eu beber um pouco d'água, que estou sentindo que já a voz está começando a falhar. Deixar até a garrafa aqui. Nossa, impressionante como o gole d'água é para a voz o que a soneca é para a mente. Que depois que você tira um cochilinho, você volta uma nova pessoa. E a minha voz volta outra depois que eu tomo um golinho d'água.
Transpomos o solene para o familiar, temos a paródia, e o efeito de paródia, assim definido, se prolongará até nos casos em que a ideia expressa, em termos familiares, for daquelas que deveriam, ainda que por simples hábito, adotar outro tom. Tomemos como exemplo esta descrição da aurora, citada por Jean-Paul Richter. Imagino que seja Richter. O céu começava a passar do negro ao vermelho, assemelhando-se a uma lagosta cozinhando. Observemos nesse sentido que a expressão de coisas antigas em termos da vida moderna produz o mesmo efeito devido à aura de poesia que recobre a antiguidade clássica. Certamente deve ter sido o cômico da paródia que sugeriu a alguns filósofos, em particular Alexander Bain, a ideia de definir o cômico em geral pela degradação. O risível nasceria quando nos representamos algo anteriormente respeitável como medíocre e vil. Mas se nossa análise é correta, a degradação é apenas uma das formas da transposição, e a própria transposição é apenas um dos meios de obter o riso. Há muitos outros, e a fonte do riso deve ser procurada em outro lugar, em lugar mais elevado. Eu inventando palavra que não existe. De resto, sem ir muito longe, é fácil perceber que, se a transposição do solene para o trivial, do melhor para o pior é cômica, a transposição inversa pode ser muito mais. De fato, nós a encontramos tão frequentemente quanto a outra, e sendo assim, parece que neste caso, poderemos distinguir duas formas principais, uma que se refere à grandeza dos objetos, outra que se refere ao seu valor. De um modo geral, falar de pequenas coisas como se fossem grandes é exagerar, e o exagero é cômico quando é prolongado e, sobretudo, quando é sistemático, caso em que, justamente, aparece como procedimento de transposição. Tanto nos faz rir que levou alguns autores a definir o cômico pelo exagero, assim como outros o haviam definido pela degradação. Eu acho que aqui tem um pouco do sentido da caricatura também. A caricatura, ela não só como uma espécie de recurso didático, porque ela exagera um traço que é considerado fundamental para explicar alguma ideia, como propriamente ela, ao exagerar esse traço, ela acaba sendo aquela representação alguma coisa cômica. Mas não sei se ele vai falar sobre isso. Ele tocou no assunto já antes, né? Mas não sei se é exatamente isso que ele está pensando aqui agora, mas me lembrou da caricatura. Na verdade, o exagero, assim como a degradação, é apenas uma certa forma de uma espécie de cômico. Forma, no entanto, bastante expressiva. Deu origem ao poema heróico cômico, gênero um pouco desgastado, é verdade, mas cujos resquícios são encontrados em todos aqueles que têm propensão a exagerar metodicamente. Nesse sentido, podemos dizer que o hábito de contar vantagens quase sempre nos faz rir por seu lado heróico cômico. Mais superficial, porém, mas refinada também, é a transposição que se aplica inteiramente ao valor das coisas, e não mais à sua grandeza. Exprimir honestamente uma ideia desonesta, tomar uma situação escabrosa, um trabalho humilhante, ou uma conduta vil e descrevê-los em termos de estrita respectability, isto geralmente é cômico. Acabamos de utilizar um termo em inglês. A coisa toda é ela mesma bem inglesa. Encontraremos inúmeros exemplos em Dickens, em Thackeray, na literatura inglesa em geral. Notemos ainda que, aqui, a intensidade do efeito não depende de sua extensão. Por vezes basta apenas uma palavra, conquanto que esta palavra nos faça entrever todo um sistema de transposição aceito em um determinado meio, e que, de algum modo, nos revele uma organização moral da imoralidade. Lembramos daquela observação de um alto funcionário. Deixa eu ajeitar um negócio aqui. A garrafa estava fazendo um barulho super esquisito. Acho que era a pressão aqui na tampa dela. Vamos lá. Lembramos daquela observação de um alto funcionário a um de seus subordinados em uma peça de Gogol. Você rouba muito para um funcionário do seu extrato. Para resumir o que precede,
Diremos que, de início, partimos de dois termos de comparação extremos, o muito grande e o muito pequeno, o maior e o menor, entre os quais a transposição pode ser efetuada em um sentido ou em outro. Agora, se reduzirmos pouco a pouco o intervalo, obteremos termos em contraste cada vez menos brutal e efeitos de transposição cada vez mais sutis. A mais comum dessas oposições talvez seja aquela do real para o ideal, daquilo que é para aquilo que deveria ser. Aqui, também, a transposição poderá se dar em dois sentidos inversos. Ora, enunciaremos aquilo que deveria ser, fingindo acreditar que se trata justamente do que é. E nisto consiste a ironia. Ora, ao contrário, descreveremos minuciosa e meticulosamente o que é, fingindo acreditar que é justamente assim que as coisas deveriam ser. Deste modo, procede frequentemente o humor. O humor, assim definido, é o inverso da ironia. Eles são, um e outro, formas da sátira, mas a ironia é de natureza oratória, enquanto o humor tem algo de mais científico. O humor tem algo de mais científico, achei curioso isso. Acentua-se a ironia, deixando-se levar cada vez mais alto pela ideia do bem que deveria existir. É por isso que a ironia pode se aquecer interiormente até de algum modo se transformar na eloquência sob pressão. Acentua-se o humor, ao contrário, descendo cada vez mais baixo ao interior do mal existente, para notar suas particularidades com uma indiferença cada vez mais fria. Muitos autores, Jean Paul entre outros, observaram que o humor gosta dos termos concretos, dos detalhes técnicos, dos fatos precisos. Se nossa análise é correta, não se trata de um traço acidental do humor, mas se trata, onde ele se encontra, de sua própria essência. Um humorista é aqui um moralista que se disfarça de homem de ciência. Algo como um anatomista que só faria suas dissecações para nos causar sofrimento. E o humor, no sentido preciso em que consideramos este termo, é justamente uma transposição do moral no científico. Reduzindo ainda mais o intervalo entre os termos transpostos uns nos outros, obteremos sistemas de transposição cômica cada vez mais específicos. Consideremos, por exemplo, o vocabulário técnico de certas profissões. Quantos efeitos risíveis não foram obtidos transpondo ideias da vida comum para a linguagem profissional? Igualmente cômica é a extensão da linguagem dos negócios para as relações pessoais. Por exemplo, esta fala de uma personagem de La Biche ao aludir a um convite recebido por carta, sua gentil carta de 3 do mês precedente, que transpõe a fórmula comercial, sua honorável carta de 3 do mês corrente. Este gênero cômico pode atingir uma profundidade ainda mais particular quando não provém apenas de um hábito profissional, mas de um vício de caráter. Lembremos das cenas dos falsos companheiros e de La Famille Benoîton, a família Benoîton, em que o casamento é tratado como um negócio e as questões sentimentais se colocam em termos estritamente comerciais. Pelo visto é um parágrafo importante, dado aqui que um dos proprietários desse dono já sinalizou com esse asterisco estranho seguido de envolvido por um círculo. Vamos lá, com toda a atenção do mundo, a gente prestar atenção aqui nesse parágrafo. Tocamos aqui, no entanto, que inclusive acho que é o último, né? É o último, um parágrafo enorme e é o último. Então vamos. Tocamos aqui, no entanto, o ponto em que as particularidades da linguagem apenas traduzem as particularidades de caráter. Particularidades de caráter cujo estudo mais aprofundado reservamos para o próximo capítulo. Assim, como era de se esperar e como podemos ver pelo que precede, o cômico das palavras segue de perto o cômico de situação e vem se perder, juntamente com este último gênero, no cômico de caráter. A linguagem só produz efeitos risíveis porque é obra humana, modelada, tanto quanto possível, sobre as formas do espírito humano. Sentimos que nela vive algo de nossa vida, e se esta vida da linguagem fosse completa e perfeita, se não houvesse nela nada de fixo, se a linguagem fosse, enfim, um organismo unificado, incapaz de se cindir em organismos independentes, ela escaparia ao cômico,
como de resto também escaparia uma alma harmoniosamente fundida, unida com a vida, semelhante a um tranquilo espelho d'água. Mas não há algo que não deixe flutuar bolhas mortas em sua superfície. Não há alma humana sobre a qual não se depositem hábitos que a tornam rígida em relação a si mesma, enrijecendo-a em relação aos demais. Não há língua, enfim, suficientemente maleável, suficientemente viva, suficientemente presente, toda e inteira em cada uma de suas partes, para eliminar o inteiramente feito e também para resistir às operações mecânicas de inversão, de transposição, etc., que gostaríamos de executar sobre ela como sobre uma simples coisa. O rígido, o inteiramente feito, o mecânico, por oposição ao maleável, ao continuamente movente, ao vivo. A distração por oposição à atenção, enfim, o automatismo por oposição à livre, à atividade livre, eis em suma o que o riso enfatiza, desejando corrigir. Essa frase foi extremamente importante. Vou até ler de novo aqui. O rígido, o inteiramente feito, o mecânico, por oposição ao maleável, ao continuamente movente, ao vivo. A distração por oposição à atenção, enfim, o automatismo por oposição à atividade livre, eis em suma o que o riso enfatiza, desejando corrigir. Esperávamos que esta ideia esclarecesse nosso ponto de partida quando nos engajamos na análise do cômico. Nós a vimos brilhar em todas as decisivas reviravoltas de nosso caminho. Por ela, iremos abordar agora uma investigação mais importante e esperamos mais instrutiva. Propomos-nos, com efeito, a estudar os caracteres cômicos, sobretudo a determinar as condições essenciais da comédia de caráter, esperando, entretanto, que este estudo contribua para a compreensão da verdadeira natureza da arte, bem como da relação geral entre a arte e a vida. Será que essa anotação é importante? Com algum esforço eu consigo ler essa caligrafia terrível aqui. Esse último parágrafo retoma a tese e resume bem o capítulo. Há da linguagem algo que se assemelha à nossa vida. O aspecto fluido, maleável e vivo que se encontra com seus automatismos, seus hábitos, enfim, o rígido ou mecânico. Desse encontro surge o cômico de linguagem que se expressa pelo trocadilho, ironia, etc. E é isso. Vamos encerrar o vídeo por aqui. No próximo a gente retoma no capítulo 3. Eu acho que eu vou publicar, se não amanhã, talvez segunda-feira, um vídeo de transição, mas não necessariamente vai ser uma transição entre obras, pode ser uma transição para o capítulo 3, já que eu publiquei muitos vídeos sobre, lendo, fazendo leituras daqui do livro do Riso, e talvez uma quebra com uma leitura, talvez, ou de uma poesia, de um conto, de um artigo crítico, alguma coisa que eu acho interessante, e aí sim aí a gente retoma a leitura, como se fosse uma espécie de pequeno intervalo, digamos assim. Então é isso. Logo em breve a gente retoma para o capítulo 3, que me parece ser, de longe, o mais interessante de todos e que talvez esclareça o principal objetivo que ele colocou lá na introdução. Então, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua paciência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.